Pronto. Pessoal, boa noite. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Cleison, estou autorizado a fazer isso, por favor? Essa é a nossa primeira reunião do SIG de Educação em Saúde Digital do ano 2023. Eu vou fazer aqui uma rápida introdução. Quero agradecer mais uma vez a participação da professora Magdália de Araújo Novaes, do professor Renato Sabatini. E eu estou aqui representando o Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da Universidade Federal do Ceará, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Na verdade, vou começar com alguns informes gerais, porque nós tivemos uma reunião com o pessoal da administração da Rede RUT e eles estão inaugurando, e aí já inauguraram um novo portal da Rede RUT, que eles estão denominando de Sistema de Gestão de Redes de Colaboração de Comunidades. O endereço é esse, o www.rcc.rnp.br, e uma série de coisas muito boas, muito oportunas, que vão ajudar, inclusive, nesse trabalho de educação e saúde digital. Por exemplo, nesse portal, olá Magdala, seja bem-vinda, nós temos a disponibilização das gravações de todos os SIGs. Vocês vão poder, de uma forma muito simples, entrar nesse portal e assistir uma gravação que tenha sido realizada e que você não pôde participar. Mas não só isso também, né? Eles vão disponibilizar as gravações dos encontros anteriores, vão facilitar a emissão de certificados, vão facilitar a criação automática dos flyers. Quer dizer, tudo isso para a gente que fica trabalhando na organização de um SIG desse, vai ser de uma ajuda inestimável, porque só você não ter que gastar um pouco do seu precioso tempo fazendo um flyer, por exemplo, é só você colocar lá aqui, né? E também aqui, como informe geral, dizer para todos vocês que está quase pronta a proposta da lista de conferencistas convidados. Eu estou faltando receber um ou duas confirmações, e eu acho que já na próxima semana, no começo de maio, a gente manda essa listagem completa com a previsão de todas as datas, não só para a própria Rede RUT, mas também para todos os participantes que estão cadastrados. Certo? Muito bem, pessoal. Na realidade, eu queria que este ano, entre as propostas possíveis, nós tivéssemos uma centralização rediscutindo o foco, né, do nosso SIG de Educação em Saúde Digital. E como existem, lá na frente eu vou falar, ainda algumas lacunas muito importantes, eu queria que esse ano a gente centralizasse com maior ênfase o ensino da saúde digital nas graduações da área da saúde. E é claro que isso não pode ser exclusivo, de jeito nenhum, não estou querendo que seja só isso. Eu queria que a gente fizesse o possível, porque, por exemplo, quando a gente vê falar em chat GPT, inteligência artificial, etc., e tudo, eu fico me perguntando, rapaz, o que é que os nossos alunos da graduação estão sabendo a respeito disso? Meu Jesus, e como é que esse pessoal vai viver sem saber alguma coisa a respeito disso? Ou seja, vamos incentivar, está compreendendo? E eu acho que nós vamos trazer uma contribuição muito importante para o desenvolvimento da saúde digital neste país, que é incentivarmos que nas graduações comece a despertar preocupação com essas coisas, né? Muito bom. Por onde então nós deveríamos começar? Eu gostaria muito se a gente concordasse aqui, em alguma maneira, da gente fazer o levantamento de quais iniciativas existem no país nesse tema. Tem alguém que, em alguma escola de medicina, alguma escola de enfermagem, etc., está fazendo isso? E como está fazendo? Esse tema foi o tema do meu TCC em 2018, quando eu fiz o curso de especialização da Unifes. Nós estamos em 2023, já fazem 5 anos. E agora, com a pressão aí, porque acabou a moratória para oferecer novos cursos de medicina, já tem 220 e tantas propostas novas. Daqui a pouco, se a gente não fizer um levantamento agora, a gente não vai mais conseguir nunca saber como é que está. E a partir desse levantamento, a gente poder oferecer propostas concretas
sobre como deve ser este ensino, até que a gente possa dizer quais são as entidades que podem ser parceiras nisso. Quantas escolas, por exemplo, né, Magdala, poderiam oferecer essa disciplina, mas não tem um professor, e se aparecer um professor interessado, provavelmente ele não vai dominar todo o espectro de competências, não vai ter todas as competências para sozinho ensinar tudo de saúde digital. Será que nós podíamos fazer isso cooperando uns com os outros? Né? Quer dizer, coisas que a gente pode dizer, rapaz, vamos elaborar, então, depois desse levantamento, propostas convergentes, porque pode ser que a gente possa dizer, olha, na faculdade de medicina tal, na faculdade de enfermagem sim e tal, existem pessoas que estão interessadas em colocar isso, transformar isso numa realidade, agora são pessoas que precisam de ajuda. Então, se eu der uma aula, se eu disponibilizar uma apresentação, uma gravação de um desses nossos SIG, isso pode servir para uma aula dialogada. Enfim, há muita coisa que a gente pode fazer. Né? Bom, a motivação principal para que a gente possa propor isso é continuar isso aqui, ó, as lacunas que a gente sabe que existem ainda em relação à saúde digital. Essas lacunas, eu acho que pouca coisa foi feita até agora. A Rede RUT, o pessoal da RUT está fazendo aí a proposta do Paulo Lopes para fazer uma prospecção, etc. E tudo. Mas veja, ainda eu acho que muito centrado, está compreendendo, em cima de aspectos mais ligados à tecnologia. E a gente quer aqui pensar nos aspectos que ligados à tecnologia favoreçam que os profissionais da saúde assumam a responsabilidade para também se envolverem nessas discussões. Porque é muito bonito falar do exame físico no paciente, no médico, escuta o paciente, o exame. Ele pode continuar fazendo isso, nós não vamos substituir isso pela tecnologia. Agora, o que a gente precisa criar a consciência ética de que você pode se esconder do paciente também atrás do computador. Isso está muito, muito frequente. E isso é uma coisa que a gente precisa combater com a educação. Ou seja, nós estamos num país que entrou na saúde digital, na realidade da saúde digital, aprovou a duras penas que a teleconsulta pode ser realizada, criou uma lei para isso, mas temos pessoas ainda que não caiu a ficha, que tem um negócio chamado LGPD, que ainda está querendo trocar informações informações confidenciais e identificadas dos pacientes através de meios errados. Ou seja, nós precisamos trabalhar para que isso se torne para que a saúde digital se torne reconhecida como ciência, que esse ensino seja obrigatório nas graduações, que haja um reconhecimento como área de atuação dos profissionais de saúde, talvez começando até. Porque, por exemplo, enquanto não for reconhecida como área de atuação da profissão médica, não tem como propor que a gente possa ter residência em saúde digital. Porque, primeiro, para ter um programa de residência, precisa que seja uma especialidade. Para ser uma especialidade, precisa ser reconhecida como área de atuação. O que está se fazendo para isso? Né? Então, aonde a gente vai incomodar? Né? Claro que o fato de não existir como profissão também é uma coisa importante, mas não é apenas isso. E vamos continuar, se nós não tentarmos e ter algum movimento proativo no sentido de reduzirmos ou abolirmos essas lacunas, nós vamos ter realmente continuar num quadro de uma oferta escassa de oportunidade de formação. Né? Não vou aqui falar em coisa que eu gosto muito, que me preocupa muito, que é o letramento, a competência, etc. E tudo, mas veja, há uma coisa que eu gostaria também de levar à discussão com vocês, que é nós não termos ainda liderança, e principalmente liderança apreciativa. Quem são as instituições no Brasil que estão tomando a iniciativa de liderar a necessidade de apoiar o ensino da saúde digital nas graduações da área da saúde e com foco não apenas nas pessoas da área de tecnologia? Vamos continuar ainda achando que o ideal é formar recursos humanos? Ou vamos começar a mudar também essa nomenclatura e dizer nós precisamos criar força de trabalho que tem 3 componentes:
e um desses componentes são os profissionais da área de tecnologia, os profissionais da área de saúde e os profissionais das tecnologias, né, que estão ligados à gestão, ligados a planejamento estratégico, chamadas tecnologia de produção, tecnologia de produtividade. Né? Bom, meus amigos, era isso que eu queria fazer e eu não fiz aquela célebre apresentação dos próximos palestrantes, porque, rapaz, será que tem alguém nesse Brasil que não conheça os 53 anos de atuação do professor Sabatini? Tenha santa paciência, aí é quase impossível. Será que tem alguém que não conheça o trabalho que a professora Magdala vem fazendo há não sei quantos anos? Quando eu conheci a professora Magdala há 20 anos atrás, ela já tinha quase uma década trabalhando. Foi uma das primeiras professoras da área de tecnologia a entrar como docente de uma faculdade de medicina, especificamente com a finalidade de prover o ensino, né, das novas tecnologias, da informática biomédica, da informática em saúde, e tem um grupo vitorioso em Recife. Ontem, inclusive, um dos seus colaboradores, o professor Amadeu, deu uma excelente apresentação sobre o uso do chat GPT, focado no ensino. Quer dizer, são pessoas que dispensam a apresentação. Eu quero agradecer a todos. E, professor Sabatini, se o senhor concordar, nós passamos a palavra inicialmente à professora Magdala. Ladies first. E o senhor fecha com chave de ouro. Muito obrigado. Microfone. Acho que seu telefone, seu fone está desligado. Não? Ok. Sim. Estamos ouvindo, Magdala, sim. Joia. Então, boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada Boa pelo noite. convite. Renato, doutor Luiz Alberto, é sempre uma satisfação muito grande aqui debater com vocês, uma honra, né? Pessoas que estão aí atuando nessa área há tantos anos. Muito obrigada pela gentileza, Luiz Alberto. Você citou quantos anos com Sabatini e comigo, não. Isso já é uma grande gentileza. Mas é verdade, né? A gente vem atuando nessa área já há um bom tempo e o meu ingresso no curso de medicina da UFPE foi, na época, um grande desafio, né? Afinal de contas, não existia, né? Imagine, hoje a gente enfrenta ainda diversos problemas de incorporação dessas práticas e do ensino, considerando as tecnologias digitais. Imagine isso há 20, 30 anos. O Renato, acho que passou, que eu considero a pessoa que talvez tenha mais experiência nessa questão do ensino, passou por isso há mais anos ainda, durante todo o seu trabalho junto ao núcleo, né, o NIB, o Núcleo de Informática Biomédica lá da Unicamp. Então, todos nós tivemos desafios muito grandes, né? No nosso caso, na Universidade Federal de Pernambuco, a gente não tinha disciplina, a gente não tinha nenhuma estrutura formal para a incorporação dessas práticas e discutir o que era, na época, a informática em saúde. Então, de fato, foi um pioneirismo e principalmente sendo na região Nordeste, onde a gente sabe que existe uma resistência muito grande a alguns aspectos relacionados à modificação, à reestruturação, reorganização dos cursos como um todo. Não especificamente Nordeste, né, mas as universidades federais, as universidades estaduais, que têm amarras maiores para mudança em qualquer um das suas estruturas nos seus programas de curso. Então, acho que esse é o grande desafio, a gente convencer a todos os colegas que atuam nas graduações na área de saúde a incorporar essas novas tecnologias no ensino, mas principalmente para promover um aprendizado mais moderno e incentivar toda uma discussão e vamos dizer assim, uma participação mais intensa dos alunos nesse processo de aprendizagem, que é o que a gente já vem assistindo de uns anos para cá. Então, no nosso caso, aqui na UFPS, a gente vem trabalhando nessa perspectiva há muitos anos, tivemos vários avanços e a gente tem que, de fato, agradecer muito as coordenações de curso aqui da UFPE que entenderam a importância
de ter um professor, de ter alguém que esteja discutindo tecnologia nos cursos. Então, a gente teve a felicidade de encontrar e de ter vivido essas experiências junto a esses coordenadores médicos, no meu caso especificamente, né, curso de medicina, e que eles entenderam isso e me acolheram. E sobretudo, tentaram, de alguma maneira, provocar essa mudança de incorporação. Mas, ao mesmo tempo, a resistência ela é sempre muito grande, no sentido de que a gente teria que passar por toda uma, vamos dizer assim, um repensar, né, dos próprios professores, né, de todos que estão atuando aí há muitos anos nas nossas universidades e que, de fato, carregam consigo uma bagagem imensa, especializada, uma bagagem imensa de conhecimento de práticas médicas e que muitas vezes encontram dificuldades também de inovar no processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente criou essa disciplina de informática médica lá atrás e a gente vem trabalhando nisso há muitos anos, mas a gente ainda se depara com essa questão que o professor Luiz Roberto trouxe aí muito, muito bem colocado, da gente ter bem definido quais seriam as competências, quais seriam as temáticas que deveriam ser abordadas, como elas devem ser incorporadas. Essa incorporação, pelo que a gente vem sentindo ao longo desses anos, precisa ser feita em parceria com os demais professores e áreas temáticas dos nossos cursos de graduação. Lembro muito bem que o fato da gente ter criado e introduzido uma disciplina que ela já nasceu multidisciplinar, a gente já começava atuando com medicina, enfermagem e odontologia, muito por conta da estratégia de saúde da família. E isso foi muito bom, porque isso provocou esses outros cursos, e esses cursos hoje abordam essas temáticas. O curso de enfermagem avançou bastante, com disciplinas e com discussões. O curso de medicina também avançou bastante dentro dos seus limites, por conta de uma coisa que também é colocada aqui, que é a força de trabalho docente, né? Então, muitos docentes hoje já estão bastante sensibilizados, já começaram a introduzir uma nova forma vamos dizer assim, de ensinar, né? Se é que a gente pode colocar isso, né? Acho que o professor hoje está muito mais como aquele provocador, aquela pessoa que motiva os alunos a aprenderem, né? Os alunos, eles têm toda uma base hoje já tecnológica quando eles ingressam em nossas universidades e faz com que eles tenham um processo de crescimento dentro da área muito mais rápido do que a gente via acontecer há muitos anos atrás. Mas muitos desses docentes, eles já estão utilizando essas práticas, já estão incorporando, mesmo que de uma maneira ainda muito sutil, mesmo que de uma maneira ainda, talvez não na velocidade que o mercado está exigindo. Então, o que a gente fez aqui na UFPE foi tentar distribuir um pouco da carga horária dos poucos docentes da área de informática em saúde. Hoje nós temos 4 docentes aqui no curso de medicina, e nenhum desses 4 docentes que atuam com informática em saúde, eles são médicos. Eles são engenheiros, eu sou originalmente de computação, uma professora na área de informática biomédica, formada em São Paulo, engenharia biomédica, e isso tem sido muito interessante, porque tem trazido um novo olhar para toda a questão da formação aqui dentro da universidade. E esses professores, vamos dizer assim, tentam se integrar às demais áreas temáticas para fazer com que a gente consiga avançar nos diferentes eixos e tentando, aos poucos, introduzir e discutir quais são essas novas competências que envolvem não só o uso das tecnologias digitais, mas principalmente a reflexão de como essas tecnologias digitais vão transformar o trabalho. Já estão transformando o trabalho das pessoas no mercado, né? Então, a Universidade Federal aqui de Pernambuco também criou, já tem algum tempo, uma disciplina que ela não é só interdisciplinar, ela é intermultidisciplinar, ela é camp também, que é o projetão, que já é um conceito que traz essas discussões de criação, de provocar o aluno para inovar, envolvendo as diferentes tecnologias e diferentes campos de saberes, não só a área de saúde, né? Então, essa disciplina ela é oferecida por vários docentes da universidade, em vários cursos da universidade,
Eu vou botar o link aqui para vocês conhecerem, e tem sido bastante provocativa, né, no sentido de despertar naquele aluno que muitas vezes não se enxergava também como um potencial empreendedor na área médica ou na área de saúde, com as possibilidades de fato, de imersão e de uma nova prática médica no mercado, e isso tem trazido um diferencial muito grande. Mas são poucos docentes, a força de trabalho ela é limitada, a gente não teve, ao longo desses anos, apesar da gente discutir aqui durante séculos, vamos dizer assim, uma formação sistematizada, contínua, de docentes que pudessem atuar dessa forma, vamos dizer assim, um pouco saindo da caixa, né, quebrando aquela rigidez de muitas temáticas que a gente vê. E a gente não pode, em hipótese alguma, aqui penalizar a B, C ou D, os docentes. A gente sabe do esforço que é hoje para se manter enquanto professor numa universidade, seja ela pública ou privada, e é muito importante que esses docentes eles tenham uma prática muito ativa de mercado, porque isso enriquece e motiva os alunos na sua formação. Então, é um trabalho que precisa ser feito a longo prazo. O Brasil precisa ter um plano aí de longo prazo, que já vem sendo debatido. A Estratégia de Saúde Digital do Brasil, que também está publicada aí no site do Ministério da Saúde, ela trouxe essas dimensões, inclusive da formação de recursos humanos na graduação, nas pós-graduações, na indústria, né, no mercado de trabalho, as empresas sendo provocadas para cada vez mais se aproximar dessa cadeia de formação, se a gente pode colocar assim. Então, na Estratégia de Saúde Digital para o Brasil, tem lá o eixo importante de formação. E, nesse sentido, para eu não me alongar muito, e Renato, acho que tem várias colocações importantes a fazer, recentemente, a própria Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, ela formulou, né, todo um processo de discussão para encontrar competências, né, e discutir quais são as competências para a informática em saúde, né, que hoje é mais conhecida e a gente tem abordado e utilizado de uma maneira mais ampla como saúde digital, que envolve aí diversos tipos de tecnologia e não apenas tecnologias computacionais. Mas a sociedade trouxe essa discussão, gerou um documento que traz alguns temas que são relevantes, tanto na formação básica, como intermediária, como especializada, né? Porque a gente tem que pensar que, quando a gente está falando de formação na graduação, a gente tem que pensar no profissional a longo prazo, né? Como é que esse profissional vai se inserir, os diversos percursos que ele vai ter de formação e de atualização profissional ao longo da sua vida. E, então, nesse sentido, a gente tem essa organização em eixos, que também foi baseado numa discussão que é feita pela Sociedade Internacional de Informática Médica, a IMIA, e que é bem interessante, porque traz, por exemplo, no nível básico, que seriam os consumidores de tecnologias digitais, ou seja, aquele profissional que precisa aprender e precisa se habituar a utilizar a tecnologia no seu dia a dia de uma maneira confortável, né? Um nível intermediário, aquele profissional que está querendo um pouco avançar em processos de gestão, em processos de gerenciamento de times e equipes para poder trabalhar com a formação de outros profissionais, e, obviamente, os especializados, né? Os profissionais que realmente vão estar aí atuando na concepção, nas discussões do que vem pela frente, na inovação, e também formando outros profissionais. Então, esses 3 níveis estão lá colocados nesse documento da SBIS, que é um documento que já foi encaminhado ao Ministério da Saúde e que vai ser publicado no site da sociedade. Então, lá ele aborda essas competências, considerando esses 3 níveis de aprofundamento. E, para fechar minha fala, eu acho que tudo que a gente provoca, né, nos alunos de graduação, que normalmente eles entram, de fato, muito ávidos por conhecimento, e eles sabem encontrar caminhos para a busca desse conhecimento, que a gente está vendo muitos deles se transformarem em empreendedores mesmo antes de concluir o curso, né? Então, aquela coisa que a gente esperava 4, 5, 6 anos, a gente não está vendo mais, né? E a gente está vendo esses profissionais indo para o mercado, já atuando,
na formulação e montando startups, e aí a gente tem vários estudos que foram publicados aí, e a gente teve um crescimento, assim, tem um estudo que foi publicado recentemente, 2010, 2019, né, que traz aí quase 400, né, startups na área de saúde. Eu não tenho o número de lá para cá, talvez o Renato tenha, mas boa parte deles atuando aí na parte de gerenciamento, né, e de registro eletrônico de saúde de uma maneira geral. Depois a gente vê aí a questão dos marketplaces e de startups de acesso à informação, e também na área de diagnóstico e, obviamente, assistência farmacêutica. Então, a gente vê esse crescimento muito grande, e muitas dessas empresas são de alunos de nossas universidades, nas diversas áreas, que estão aí se unindo com parceiros estratégicos e já criando seu negócio antes de sair da universidade, né? Então, nesse sentido, quando a gente montou a nossa disciplina de informática, hoje ela se chama informática médica, inicialmente era informática em saúde, e a gente vai abrir agora, provavelmente, né, eu espero, se não agora no próximo semestre, a de telemedicina. A gente já traz um componente que é justamente essa discussão da formação ou desse despertar para o empreendedorismo na área de saúde digital. Então, eu acho que era isso que eu queria colocar. Eu acho que, assim, só trazendo também um gancho que o doutor Luiz Roberto falou e que eu achei interessante, o fato de não estarmos registrados, né, como uma área de especialização, ela impõe limites, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer uma reflexão que, por exemplo, nós cientistas da computação, nós não temos também, né? Eu sou bacharel em ciência da computação, e a área de informática, que é a área hoje que é consumida em todos os setores da humanidade, a gente não tem. Então, será que isso de fato é um impeditivo? A gente tem que fazer um pouco essa reflexão, né? Claro que a gente não pode fugir das normativas, da regulamentação, mas eu acho que a gente também está aí para quebrar barreiras, né? Então, acho que é isso. Renato, a palavra está com você. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Ok, excelente, Magdala. Sua experiência realmente é muito interessante. E eu queria fazer um comentário seguinte: como é extremamente heterogênea no Brasil a origem e o desenvolvimento dos núcleos, das disciplinas, etc., de informática em saúde e medicina. Eu acho que não tem nenhum igual, né? Inclusive, até hoje, somente uma escola tem departamento de informática em saúde, que foi a que o Dr. Daniel Segura e a equipe dele montaram na Escola Paulista de Medicina. Eu tentei isso na Unicamp, consegui ter um sucesso no Núcleo de Informática Biomédica, que foi fundado em 1983, mas ele não era um departamento, né? Tanto é que quando eu me aposentei, ele foi extinto. Ele não tem a mesma sobrevida de um departamento. E o departamento só consegue sobreviver se ele der aula de graduação, não é verdade? Então, se ele tiver uma aula de graduação no currículo obrigatório, aí ele sobrevive. Então, cada um, quando cria uma disciplina de informática médica, informática de saúde, acha um hospedeiro, né? Acha um lugar um nicho, um cantinho, onde ele vai se aninhar e que vai proteger ele do ponto de vista de fazer concurso, para progressão na carreira. E a gente tem que ver todos os aspectos também. O docente, ele não está solto na universidade, na faculdade, não é mesmo? Ele tem que ter uma carreira, ele tem que ter progressão funcional. Então, é livre docente, uma série de coisas são muito importantes para você consolidar aquela área dentro de uma escola de saúde, de ciência da saúde. Porque, como o professor Luiz Roberto enfatizou, nós não temos tradição, não temos reconhecimento, não existe, inclusive, espaço, muitas vezes, e tempo para você se dedicar a oferecer isso no currículo de saúde, de graduação principalmente, né? Que é um curso que hoje de medicina tem 8.000 horas e 6 anos. Então, você não consegue enfiar mais nenhuma disciplina lá, principalmente disciplina obrigatória. O professor Luiz Roberto, inclusive, obteve um grande sucesso agora, porque ele conseguiu uma disciplina obrigatória no curso de medicina. Mas é uma luta constante que a gente tem, porque não existe uma padronização. Não é como, por exemplo, anatomia, fisiologia, farmacologia,
que são disciplinas tradicionais do currículo médico e que já têm a sua sobrevivência garantida, podendo agregar professores. Você tem muita sorte de ter 4 professores te auxiliando, né? Na Unicamp, eu tive que formar os meus professores entre os meus alunos de graduação, de pós-graduação, para que eu tivesse uma força docente que não fosse somente eu, né? E geralmente começa com uma andorinha no verão só, né? Foi Magdala que começou, aí foi chamando, conseguindo muitas duras penas contratar outros professores e tal. Por isso mesmo, não existe departamento de informática e medicina, não existe departamento de informática e saúde, existem disciplinas. Por exemplo, na USP, em São Paulo, a disciplina é ligada à patologia, né? A telemedicina e a informática e saúde. Na Unicamp, era ligada ao departamento de genética, sabe lá por quê, né? Então, você não tem uma filiação institucional naquela disciplina, isso cria uma série de dificuldades. A gente tem que romper essas barreiras, em primeiro lugar. Em segundo lugar, como já foi mencionado por você e pelo Luiz Roberto, é a questão de ter professores em número suficiente, né? A gente vai se aposentando, né? E se você não tem sucessores, você acaba morrendo aquela iniciativa de ter a disciplina. E embora muitos alunos queiram, já estão percebendo que eles têm que ter isso, nós não temos condições, muitas vezes, de oferecer algo em troca, alguma coisa que seja mais estágio. Nós estamos aqui com a professora Marta Menezes, que é a coordenadora geral da área de Tecnologia de Informação e Saúde e Telesaúde, da escola onde eu sou professora adjunto de Informática e Saúde e Telesaúde, que é a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, em Salvador. Tá? Desde 2018 eu sou professor dessa escola, e lá nós criamos também um curso de graduação EAD de tecnólogo de informática em saúde. Quer dizer, além de a gente ter toda uma programação nos cursos de graduação, nós temos também agora um curso de graduação especificamente destinado a isso, que são 8 semestres, né? Então, aqui a gente tem a possibilidade de começar a formar professores. E vamos discutir isso durante o ano também aqui no nosso seminário. Essa primeira rodada que a gente tem hoje, que tem Federal do Ceará, Federal de Pernambuco e Baiana, é uma primeira rodada. A gente tem muitos outros, não muitos outros, mas alguns mais faculdades que conseguiram introduzir a disciplina específica de informática médica e informática e saúde no curso de graduação. Tá? Então, a gente vai chamar todos para ver essa troca de experiência, porque, como eu falei, não existe uma igual, não existe um currículo igual, não existe nenhuma forma de chegar lá igual. E existem muitas novidades, como eixos, né, organização em eixos, trilha de aprendizado, a aula totalmente invertida, o ensino híbrido, o ensino prático, estágio. Então, tem uma série de novidades que a gente pode aproveitar o que está acontecendo no exterior para a gente introduzir aqui no Brasil. Tá? Eu gostaria de perguntar se a professora Marta Menezes quer falar alguma coisa sobre como que está a situação hoje na Baiana, que foi um trabalho que tem sido feito já há 4, 5 anos, com o grande apoio da reitoria, né? E tem isso, né, Magdala? Como você falou, tem que ter apoio da alta direção. Tem que haver um acolhimento por parte dos colegas, porque quando eu comecei, né, eu não devo falar quanto tempo que eu comecei, mas eu vou dedurar a minha idade. Mas quando eu comecei, o meu chefe de departamento, na ocasião, ele falou assim: Sabatini, eu vou te dar uma carteirinha de louco, né? Porque só louco pensar nesse negócio de informática e saúde. O que é isso, né? Aliás, nem chamava informática, nem chamava processamento de dados de saúde. E realmente a sensação é que a gente era meio maluco mesmo, né? Porque a gente está fazendo uma coisa que o José Walter falou muito bem aqui, que essa abordagem é multi e disciplinar, de modo que você envolve profissionais de saúde, profissionais de computação, profissionais de matemática, de estatística, profissionais de administração e de gestão, e os próprios profissionais de saúde, que são os grandes usuários, etc, etc.
Então, tudo isso aumenta a complexidade da implantação. Se já é difícil você fazer uma coisa que é unidisciplinar, né? E não é inter, é unidisciplinar, já é difícil você introduzir uma nova, imagina quando você introduz uma que tem um monte de gente maluca envolvida e todos eles com o objetivo principal. Então, assim, revendo um pouquinho a minha história, eu e a Magdala e o Luiz Roberto foram grandes colaboradores e parceiros, e eu percebi isso lá por 1988, 89, no Núcleo de Informática Biomédica da Unicamp. Eu vi que a gente não ia avançar no Brasil se a gente não tivesse um grupo docente formador, formador de formador. Então, eu criei o curso de verão de capacitação docente em informática e saúde, né? Que a última vez que ele foi realizado foi com Magdala, na praia de Maria Farinha, no Nordeste, em Recife, lembra, Magdala? Em janeiro de 1997, tá? Onde mal tinha internet, a gente nem tinha internet. Tinha internet, mas a gente não tinha lá no hotel, né? A gente fez. Aí nós paramos por um tempo e depois eu retomei no Instituto EduMed e continuamos a fazer esse curso de verão e atualmente o curso é inteiramente à distância. Ele tem 155 aulas, dura 8 meses e é um curso de aprimoramento. Ele tem 220 aulas mais ou menos. Então eu continuei fazendo essa formação porque eu acredito, viu, Luiz Roberto, que a gente não dá para esperar mestrado e doutorado. Eu tenho até vergonha de contar para vocês quantos mestrado e doutorado eu orientei em 50 anos da minha vida. Eu não vou nem falar, porque é triste, tá? Porque é muito lento a formação. E você precisa ter, como nos Estados Unidos, centenas, literalmente centenas de grupos de pesquisa capazes de formar mestrado, doutorado acadêmico, não profissional, porque vão formar o corpo dado. E aqui no Brasil, gente, nós regredimos. Tem muitos núcleos aí que fecharam. O meu próprio núcleo de informática biomédica foi fechado. Porque não, as pessoas se aposentando e não tinha o sucessor. Né? Você não consegue formar muitas vezes o sucessor, porque o ofício de professor depende de amor, diria, de paixão e né, que não dá dinheiro, né? Paixão não dá dinheiro, né? Para você levar adiante projetos desse tipo. Então, depende de alguns poucos abnegados. Eu tive muitos e muitos alunos, milhares de alunos de informática e saúde, e quando eu pergunto assim, você não quer ser professor? Porque eu fico doido, né? De vontade de caçar alguns, laçar alguns, e falar, você não quer ser professor? Eu arrumo para você um lugar na faculdade. Ah, não, professor, eu vou trabalhar na indústria, né? A universidade não é a minha vocação. E gente muito boa, né? Gente espetacular. E eles acabam fugindo das nossas garras e a gente não consegue aumentar o número de professores. Então é isso, quer dizer, eu vou mostrar brevemente para vocês uma das ramificações do que a Baiana está fazendo. Então, a Baiana hoje tem várias disciplinas, tem uma de informática em saúde, tem outra de telemedicina, tem uma de empreendedorismo, né, que como a Magdala falou muito bem, hoje a gente vê muitos alunos de medicina e enfermagem querendo ser empreendedores. Nós temos vários alunos que montaram, inclusive, startup. E a gente tem hackathon, a gente tem projetos. Isso é muito interessante, porque esses alunos, já antes de se formarem, eles já viram um caminho profissional para eles que é aliado à tecnologia, não é mesmo? Tecnologia, gestão, etc. E porque vão ser novas profissões de saúde voltadas à tecnologia. Nós vamos ter o médico virtual, dedicado à telemedicina, o enfermeira virtual, nós vamos ter aquele que desenvolve a área de robótica, a área de inteligência artificial, e isso é uma coisa que a gente sempre conversa muito com o professor Roberto, ele acabou de falar logo no começo que ninguém está ensinando isso, o chat GPT está aí na área, está todo mundo usando sem saber usar direito, né? Na prática médica, e todo mundo um pouco de medo, que vai perder o lugar, né? Vai perder a profissão. Será que o GPT vai substituir médicos, enfermeiros, gestores, enfim?
Então, é urgente a gente agir nessa direção. Então, agora, os nossos objetivos desse ano são bem mais modestos. E, primeiro, como o professor Luiz Roberto falou, levantar iniciativas de sucesso, e talvez também de insucesso, né? Porque que não deu certo. Para que a gente possa fazer comparações e a gente possa tirar lições que seriam, digamos, boas ideias. Bom, se Mavidala conseguiu fazer isso na faculdade de medicina dela, será que eu não consigo fazer na minha? Se Luiz Roberto, depois de 10 anos, dando um murro em ponta de faca, conseguiu fazer uma disciplina obrigatória, será que eu consigo também? O que eu tenho que fazer? Qual que é o caminho das pedras? Então, essa pragmática eu acho extremamente importante a gente ter, tá? Você vai falar alguma coisa sobre a UFC, Luiz Roberto? Professor, veja, o que eu tenho tentado colocar aqui na UFC nos últimos 2 anos, com relativo sucesso, é uma tentativa de envolver a instituição de forma oficial. Por exemplo, nós conseguimos em 2021, em setembro, aprovar no Consune, com relatoria do próprio vice-reitor, e sem nenhum voto contra, a criação da política institucional de inovação, pesquisa e desenvolvimento em saúde digital. Então, isso hoje é uma política da instituição. Com isso, algumas coisas avançaram. Por exemplo, nós nunca conseguimos que, na superintendência de tecnologia da informação, nós pudéssemos ter lá, onde tem todas as condições, porque tem uma caixa, cofre, com todos os requisitos, e nós não conseguimos colocar lá uma instalação do Moodle. Ou seja, cada um arranjava um servidorzinho ali, capenga, e instalava o Moodlezinho ali para resolver seus problemas pessoais. Só que agora, com a LGPD, eu, por exemplo, não tenho no núcleo condições de contratar um responsável, tá certo? Que fique um Data Protector Officer, né? Um DPO. Mas a universidade tem. A partir dessa política, nós conseguimos que fosse instalado um Moodle lá. E a tendência agora é que a gente possa oferecer aos docentes a possibilidade de cada um ter sua ambiência quando souber trabalhar essa ambiência. Outro detalhe interessante foi que, a partir disso, nós também conseguimos firmar uma parceria, um acordo de cooperação técnico-científica com a Universidade Federal do Piauí, aqui nossa vizinha, porque era interesse que, no APCN que nós fizemos para a proposta do mestrado profissionalizante, nós tivéssemos isso com a participação de mais uma instituição e não ser uma coisa só da Universidade Federal do Ceará. Enfim, eu acho que essa política também, de uma certa forma, pode nos proteger numa dessas mudanças que ocorre quando vai haver eleição para reitor, etc. E tudo, fica aquele corre de gente defendendo isso, defendendo aquilo, e tudo, e não se institucionaliza. Mas, por exemplo, nós poderíamos ter avançado muito mais se tivéssemos conseguido criar um departamento de saúde digital, que eu já fiz isso, já propus isso há não sei quantos anos. E cada vez que eu falo nisso, as pessoas me olham assim com um olhar de que estão olhando para um ET. Mas outro louco no pedaço aí. E hoje eu comentei com uma colega, eu estou tentando montar um grupo de colegas da Faculdade de Medicina, e hoje eu comentei, olha, uma coisa que você tem que pensar, que você é bem mais nova do que eu, é exatamente isso. Daqui a 3 anos eu me aposento. E se eu me aposentar, tudo isso que a gente vem fazendo aqui há 20 anos vai desaparecer. Por quê? Porque ainda hoje, quando a gente fala no ensino das tecnologias digitais, etc., para as pessoas da área da saúde, aí aparece aquela restrição, porque isso, porque aquilo, etc. Professor, podia fazer uma perguntinha? Pode falar. É uma sugestão da professora Marta ao professor Luiz Roberto, está aqui num bate-papo, né? De que tal se uma edição da Reddit
dedicado ao relato de experiência da saúde digital nas escolas médicas e de saúde, né? Então, o que é que vocês poderiam falar sobre isso? Desculpe aí, a minha internet está me dando um trabalho, é todo o tempo Ó, caindo. Eu já, inclusive, se respondi você pelo se chat. você ler no chat, é uma sugestão da doutora Marta de fazer um número especial da revista Redite, voltada a isso, ao ensino da informática em saúde na graduação. Eu estava respondendo à professora quando o senhor pediu para eu falar alguma coisa da UFC, mas eu aqui já anotei a sugestão, está mais do que aceita. É excelente proposta. Eu acho que a gente tem que fazer um número especial da Redite para isso. Acho, inclusive, que É isso nós aí, vamos em podemos. frente, boa ideia. Vamos em frente. A doutora Mariana Gondim, que é médica pelo Federal do Ceará, ela se lembra bem do seu núcleo, Luiz Roberto, no TED. Seria legal criar um módulo dentro do desenvolvimento psicossocial ética que temos durante os 6 anos sobre LGPD e saúde. No caso, inclusive no curso da doutora Magdala lá, há vários anos, eu dou uma disciplina de ética profissional em informática e saúde, né? Disciplina não, né? Uma aula, né? Certo? Então, eu acho que é uma coisa que hoje a gente estava discutindo numa aula que eu dei na UERJ, é exatamente sobre isso, as implicações éticas que são cada vez mais importantes, inclusive com a inteligência artificial, e que estão repercutindo muito aí, que os alunos precisam ter essa noção, né? Magdala sempre fez questão de introduzir essa aula em todo o curso dela de informática médica, porque você não pode realmente discutir tecnologia sem as repercussões psicossociais, éticas e profissionais da tecnologia. Principalmente quando a tecnologia promete ter um enorme impacto sobre a prática de saúde, dos futuros médicos, das instituições de saúde e tudo mais. Então, aqui fica anotada essa sugestão e vamos trabalhar no sentido de fazer um número especial, sim, porque a gente poder registrar essas experiências é muito importante, né? Poder disseminar essas experiências, não somente em vídeo, como nós estamos fazendo aqui, mas também por escrito. É uma excelente oportunidade que a gente tem de disseminar essas informações. Eu escrevi em 1994, na revista Informédica, um artigo chamado Ensino da Informática Aplicada à Medicina, Roteiros Didáticos e Bibliografia Básica. É claro que ele está totalmente obsoleto, né? Ok, de 30 anos atrás, mas foi uma tentativa de fazer um currículo mínimo e que foi muito discutido, tal, e algumas faculdades que fizeram a formação conosco no curso de verão adotaram essa estrutura curricular parcialmente ou totalmente. Tá? Depois eu vou colocar aqui no chat referência para vocês poderem acessar, mas por favor, o artigo é de 1994, tá bom? Julguem com grão de sal aí, porque já não tem mais tanta atualidade, assim, embora esteja até bem legal. Bom, nós estamos aqui com duas mãos levantadas, a professora Magdala e depois o Fabrício. Fala, Magdala. Não, Fabrício, pode se colocar, eu faço o comentário depois. Boa noite, Então, professora Fabrício, se você... Magdala. Oi, Ok, pode falar, professor. estamos ouvindo. Boa noite, professor Sabatini. Boa noite, professora Magdala, professor Luiz Roberto. Extremamente válida e muito interessante essa iniciativa de conversar sobre as experiências nacionais de educação em saúde digital, na graduação, na formação de ciências da saúde. E eu gostaria de compartilhar bem brevemente um pouco sobre a minha trajetória, que minha formação original ela é em biblioteconomia e ciência da informação. E se a gente pensar em informação, ela é um insumo que permeia todas as áreas. O próprio professor Sabatini, ele usa em suas aulas uma citação de que muito das ciências da saúde é o processamento, a análise, a interpretação, a tomada de decisão por meio de informação na área da saúde. Então, assim, graças à ciência da informação, eu já percebi essa natureza interdisciplinar que a ciência da informação possui, de permear por todas as áreas, o meio jurídico, o meio da saúde,
E por conta, e é muito interessante a gente perceber o poder, o potencial do que, ao invés de eu ter feito uma graduação formal, presencial, de estar na universidade, hoje a quantidade de cursos, de certificações, de materiais que a gente possui de forma digital, de forma online, que possibilita essa minha capacitação, essa minha formação na área da tecnologia, na área da saúde. Então, como que uma coisa é possível de se integrar à outra e de como que a gente tem hoje essa possibilidade de estar sempre, incessantemente, se atualizando, investindo na nossa formação, na nossa capacitação, de forma mais independente e autônoma. Ok. Oi? Interrompeu? Não, e era sobre isso, assim, de associar a respeito dessa formação nas grades, nas disciplinas, na importância, claro, da gente ter esse ensino tradicional, mas como que a gente tem hoje esse meio, essa possibilidade de estar sempre, incessantemente se atualizando por meio das plataformas digitais, em harmonia e de forma acompanhada dos cursos da nossa universidade, como que um aluno hoje tem essa possibilidade. Ok, muito bom. Nós estamos aqui com, agora, Luiz Roberto, pode falar. Eu gostei Quem muito mais aí não das palavras colocou? do. Posso falar? Pode. Veja, eu gostei muito das colocações do colega que antecedeu aí. Alguns dias atrás, fizeram aqui um evento chamado Evento Chat GPT. E queriam que o Shaw participasse, mas na data ele não podia vir. Aí eu disse, olha, rapaz, se vocês quiserem, a gente pode trazer o professor Shaw através de webconferência. Muito bem. Primeira reação dos organizadores. Rapaz, se for colocar isso online, vai competir com o evento presencial e a gente quer que o evento presencial tenha muita gente e tudo. Eu digo, rapaz, olha, pode ser o contrário, pode ser que você colocando o evento online, você faça aumentar, além das pessoas presenciais, você tenha tantas as pessoas que vão poder assistir à distância. Outra coisa, a gente vai poder gravar, se vocês quiserem, né? E muita gente depois pode assistir e nem vai poder assistir na hora presencial e nem online. Se a gente gravar, fica lá. Né? Eu sei que terminaram pedindo para gravar e etc e tudo e tal. E o Shaw participou e foi muito interessante. Agora, um elemento fundamental disso é que o colega que antecedeu colocou. A gente realmente conviver com as pessoas de outras áreas, porque, por exemplo, muito que o Nutex tem feito começou porque eu chamei uma professora que era da área da ciências da informação, e essa professora trouxe uma série de alunas. Caiu. Eu tô achando que caiu. Vocês estão me ouvindo? Acho que Luiz Roberto. Sim. Luiz Roberto. Eu caí, tá todo o tempo caindo aqui a minha internet. Deve estar chovendo em Fortaleza. A internet fica com a boca cheia d'água e cai. Ok. Então, eu perdi uma pessoa que tinha levantado a mão, não me lembro mais quem foi. Desculpa que acabou a mão, depois vocês podem levantar, tá? Eu vou aproveitar o pequeno tempo que eu tenho aqui, não mais que 10 minutos, para mostrar uma coisa que a gente tinha combinado, que é mostrar a estrutura de um curso, com uma proposta que a gente fez na Baiana e então damos esse curso lá para o curso de medicina no 7º semestre, tá? Muito rapidinho, tá bom, pessoal? Bom, então o objetivo desse curso é apresentar os fundamentos de informatização digital para estudantes de medicina. Ele é totalmente à distância, com LMS, AVA, Moodle, Baiana. Ele tem 8 módulos de estudo, módulos semanais, e a forma de oferecimento é híbrido, sincrônico e assincrônico, né? Tem uma vez por semana uma aula telepresencial, com a presença 7% obrigatória, e as aulas gravadas em vídeo também são disponíveis sob demanda. A carga horária total é 42 horas e são atividades sincrônicas 8 horas, 1 hora por semana, e a sincrônica 32 horas. Eu vou disponibilizar isso no site novo do nosso SIG,
para que vocês possam ver com mais calma, tá? Então, esses módulos temáticos foram escolhidos com base naquele levantamento que eu fiz. Eu introduzi a disciplina de informática em saúde na Unicamp em 1985, tá? E ministrei ela por 18 anos, para medicina e para enfermagem. Então, de lá para cá, a gente refinou esse conteúdo e ele é bastante mais moderno. Ele tem uma introdução à informática e saúde, registro eletrônico de saúde, sistema de apoio de decisão clínica, sistema de apoio à informação científica e saúde, novas tecnologias digitais, telemedicina, telesaúde, aplicações móveis e da internet em saúde e ética, profissionalismo e confidencialidade da informação. Então, ele cobre de uma forma bastante completa. E vocês veem aqui que nós temos 17 aulas de 10 a 20 minutos, sendo as que estão marcadas com asterisco, que são telepresenciais, né? Live. Nós começamos durante a epidemia, de 2020, a dar essa disciplina. E uma coisa muito importante é o foco nas atividades práticas em cada módulo. Então, tem 14 atividades práticas realizadas com ferramentas na web, que vão desde a utilização de um PEP, utilização de calculadoras, utilização de um software de análise de dados, de uma plataforma de telemedicina, visita a ferramentas de internet de saúde, aplicativos móveis, e também até discussão de casos, como o caso de ética em informática e saúde e utilização de assinatura digital. Esse aqui é o site do curso, que é baseado no Moodle, como que ele é estruturado. Cada módulo tem um roteiro de estudo, videoaula com slides, gravado. Esse aqui, por exemplo, tem 3 videoaulas, recursos de estudo, leitura obrigatórias, trabalho prático e debate. Então, por exemplo, o roteiro de estudo ele é bem detalhado e ele tem a aula gravada e tem os diapositivos em PDF também. E os alunos também têm que ler alguns artigos curtos sobre o tema, né? Alguns são obrigatórios, outros são opcionais, e eles também podem assistir alguns vídeos disponíveis na internet de demonstração de algum software, etc. Então, aqui, quanto os recursos tem sites nacionais, publicações nacionais, comunidades virtuais, que os alunos podem acessar para aprofundar o conhecimento deles, que são recomendados pelo professor. Os exercícios práticos, todos têm que ser realizados individualmente ou em grupo e utilizam, por exemplo, no caso do PEP na nuvem, utilizam o OpenMR, né, que é um aplicativo profissional. Além disso, a gente tem um banco de questões que são usados para fazer os questionários de avaliação do conhecimento, objetivos e discursivos, e tem um fórum de dúvidas e discussões para que os alunos possam debater temas propostos pelo professor. Esse aqui é o boletim de aviso notícia do curso. Como é que é feita a avaliação? São notas nos questionários de avaliação formativa, com 10 questões objetivas, total de 80, um exame final com 20 questões objetivas, e nota nos exercícios práticos, a participação do aluno e alguns bônus de pontos proporcional à presença, por exemplo, e aos acessos ao site. Existe uma atividade de recuperação caso o aluno não tenha conseguido atingir a nota final. O critério de aprovação é a média final de 7. Tá? Então, essa disciplina foi ministrada pela primeira vez no 12º semestre, durante 2020, e as aulas telepresenciais eram sexta-feira, das 10 às 11. Foi o único horário que a gente conseguiu, né, com a transmissão interativa de aula expositiva e discussão, e aí esse material era disponível nos 7 dias subsequentes. Durante a semana, as interações entre aluno e professor por fora e-mail, o exame final telepresencial e o período final de 2 semanas para entregar o restante. O primeiro curso que a gente fez teve uma turma é opcional, tá? Ok? Ela não é obrigatória, não. Nós tivemos uma turma de 13 alunos, com 2 desistências, 11 terminaram, a média da primeira prova 7,09, e a presença nas aulas telepresenciais foi muito boa, superior a 80%. Grande interatividade com os alunos, muito motivados, e o grau de satisfação alta, 100% elogiaram e denotaram excelente e bom aproveitamento. A metodologia de EAD funcionou muito bem, sem dificuldades maiores. Naquela época, a faculdade era inteirinha, à distância, devido à pandemia, né? E o único resultado satisfatório foi que poucos trabalhos práticos foram entregues, possivelmente devido à sobrecarga do último semestre do curso médico. Eles estavam se formando no curso médico.
Então, aqui a ideia é fazer as aulas práticas em modo telepresencial e adotar o modo de aula invertido. Tá? Bem, então, basicamente era isso que eu queria falar e fico aberto para qualquer pergunta que vocês queiram fazer a respeito do assunto. Marta Menezes, a professora Marta Menezes, que é minha chefe, lá é coordenadora de toda essa área na Escola Baiana de Medicina, já foi diretora da faculdade também, da escola. Pode falar, Marta. Se quiser ligar o seu vídeo também. Não, pode deixar. Gente, boa noite, é um prazer estar aqui. Puxa, é muito bom, gostaria de parabenizar a iniciativa, eu acho que isso é muito importante mesmo, eu acho que a gente está entrando com atraso nessa história ainda, né? As escolas têm que realmente se unir, né? E essa iniciativa, Luiz Roberto, é muito significativa, principalmente a sua fala inicial, da gente fazer uma rede colaborativa, eu acho que é realmente muito importante manter essa rede colaborativa, né? Então, de uma certa forma, a gente sabe que as estruturas das escolas são diferentes, as dificuldades são diferentes. Felizmente, a gente na instituição tem um acolhimento muito grande, né? Então, tem uma veia tecnológica, né? Tem o professor Antônio Carlos, que está aqui também, que é um grande batalhador, e que a gente já vinha com essa história da telemedicina, do núcleo, da RNP, já do nosso núcleo de educação do SEDET, né? Que é Desenvolvimento Tecnologia Educacional. Então, a gente já vinha com algum tempo, isso foi um grande facilitador na época da pandemia, que apoiou muito as iniciativas de mudança. E, na realidade, a gente está construindo esse eixo, porque a gente entende que isso deve ser um eixo, ou seja, não é uma disciplina só. Eu acho que nós temos a oportunidade de ter uma disciplina só, que é conduzida pelo professor José Roberto, que está aqui também na sala, e que é de informática em saúde no terceiro semestre, bem fundamentada. Temos uma outra no sexto semestre de sistema de informação em saúde, além dessas iniciativas que o doutor Renato Sabatini acabou de colocar aqui, que a gente está tentando inserir em momentos mais clínicos, mas às vezes é complicado, porque o currículo realmente é muito saturado. Mas a gente entende que a gente vai vendendo isso aos poucos, né? E não só para o grupo da medicina, mas para os demais também, porque essas iniciativas estão ligadas ao núcleo de educação à distância, que está vinculado, ao qual está vinculado também o nosso curso de tecnólogo. E os nossos professores são professores dos diversos cursos da saúde. Então, a gente tem uma capilarização de levar isso a todos os momentos do curso, né? E é uma coisa que é um facilitador. Então, apesar de não ter essa coisa departamental, né, que às vezes é rígida em alguns lugares, faz com que isso permeie melhor as mudanças, né? Mas parabéns, eu gostaria de realmente que a gente pudesse continuar e talvez ouvir as experiências de cada um com detalhes também das diversas escolas, que eu tenho certeza que muitos já perceberam essa necessidade e quem não percebeu tem que acordar para essa necessidade de incluir mesmo como usuário, né, como os profissionais de saúde como usuários da tecnologia e da saúde digital, e estimular também coisas de carreira ligadas a essa área, como tem sido colocado. Então, obrigada pela oportunidade. Obrigado, professora Marta. Você é um grande incentivo, uma grande inspiradora e a pessoa que realmente levantou essa área com a ajuda de um grupo de colegas multidisciplinares, realmente, né? Enfatizou muito bem o que Magdala falou, e que outros falaram aqui, que não é possível você atuar nessa área sem essa colaboração interdisciplinar. E a gente espera que isso foi, no meu caso, no Núcleo de Informática Biomédica, o princípio formador dele foi que ele não era vinculado à Faculdade de Medicina, tá? Isso ia ser uma dificuldade para mim, ele era vinculado diretamente à reitoria. Fica como uma sugestão para vocês, não se vinculem muitas vezes a uma faculdade se vocês encontrarem resistência de fazer naquela faculdade, para você conseguir a colaboração da computação, da matemática, da odontologia, da medicina, da biologia, e várias outras na Unicamp, a solução foi um núcleo interdisciplinar. A Unicamp tem quase 40 núcleos interdisciplinares, que é uma estrutura ligada diretamente a um centro
de estudos interdisciplinares ligados diretamente à reitoria. Então, isso destravou bastante o desenvolvimento de coisas assim como informática em educação, informática em saúde, políticas públicas, epistemologia, tudo vocês imaginar que eram os loucos da universidade querendo fazer alguma coisa interdisciplinar. A Unicamp, desde 1981, tem essa estrutura que sempre foi extremamente apoiadora de iniciativas desse tipo, que são cada vez mais importantes na universidade, né? Hoje a ciência é interdisciplinar. Outro dia li um artigo de física nuclear que tinha 1.800 autores. 1.800 autores. Por quê? Porque um instituto inteiro colaborou para fazer aquela descoberta científica importante. E na Nature tinha 10 páginas só de listagem dos autores, né? Então, se você for pensar bem, hoje é difícil fazer ciência de alto nível sem essa colaboração interdisciplinar e multidisciplinar. Eu gosto muito disso, porque quando eu entrei na faculdade eu não sabia direito o que ia ser, se ia ser engenheiro, químico, médico, matemático ou alguma coisa assim, né? E o meu papel lá dentro da universidade era catar esses doidos onde eles existirem. Eu lembro que eu tive um aluno de medicina, que o Raul Médio Corrêa, e uma professora de anatomia me chamou e falou: Sabatini, você vem aqui que tem um maluco aqui fazendo simulação matemática de articulação do joelho usando um TK-95. Aí eu falei, é um dos meus, vamos lá. E peguei esse rapaz e veio trabalhar comigo. Então, essa tendência que as pessoas têm, e muitas vezes ser multidisciplinar, interdisciplinar, a gente tem que aproveitar para conseguir formar um corpo de pessoas que vão avançar o estado da arte. É que já acontece na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, na China, até na Índia, e que aqui ainda é muito subdesenvolvido, apesar de já quase 40 anos de existir a Sociedade Brasileira de Informática e Saúde. Né? Professor Luiz Roberto, peraí, tem a professora Arnold, que quer falar alguma coisa? Depois eu passo para você. Tá? Pode falar. Débora Arnold. Pode falar, Débora, por favor. Olá, boa noite a todos. Eu sou aluna do doutorado aqui, sou aluna do professor. Eu fico pensando como, eu sou fisioterapeuta de formação, e eu fico pensando como introduzir isso na faculdade, né? Na minha profissão. Eu sou muito sonhadora, né? Sonhar, eu acho que faz parte. E eu fico imaginando como atrair alunos para esse mundo. Eu fico assim, sem saber por onde começar, na verdade. Eu fiquei, curiosa, vendo aí. Primeiro, também vou parabenizá-los, né, por essa trajetória aí de vocês. E também eu gostaria que chegasse também na minha categoria tudo isso, que despertar, porque eu acho que é um caminho que não tem mais volta. A gente precisa levar isso adiante e ter essa formação. E na minha categoria eu vejo que isso está muito... Isso não existe, pronto, isso não existe, né? É só uma curiosidade. Débora, se a situação é um pouco triste na medicina, você imagina nas outras áreas, né? A gente quase não tem iniciativas de odontologia, muito poucas. Outras áreas como fisioterapia, como a terapia ocupacional, psicologia, etc., muito pouco também. É mais na área de telesaúde, né? Mas as aplicações de informática, o ensino de informática nas 13 profissões de saúde, são muito deficitárias. Realmente, praticamente não existem coisas nesse sentido. Pode falar, Débora, você queria completar alguma coisa? Sim, olha, nós temos pacientes que nós temos um sistema a domicílio. Então, nós temos como monitorar a ventilação mecânica desses pacientes através dos equipamentos que eles utilizam lá, que é uma forma também, né? A questão do prontuário eletrônico, o profissional pode estar vendo e orientando, é algo que me vem à mente, são coisas que vão
pulando aqui na minha cabeça, que são ainda mais, muito incipientes para os próprios profissionais. Isso está muito distante da gente. Embora a gente saiba que isso está acontecendo, é necessário que esses profissionais tenham domínio da máquina, tenham domínio da máquina da ventilação mecânica domiciliar, um paciente que respira através de aparelho, mas como manusear isso, digamos assim, a domicílio, ou não é a domicílio, quer dizer, o paciente está, talvez eu não esteja conseguindo me expressar, o paciente está em domicílio, mas a gente tem aquele equipamento dentro do hospital que a gente pode ter essa assistência, a gente pode prestar isso também. É outra linha, que eu posso dizer assim. Não sei se eu me fiz clara, né? Então, eu acho que é um mundo a ser descoberto ainda para a gente, enquanto fisioterapeuta, não apenas nessa área, e muitos abrir um leque aí, esse espaço, né? Ok, ótimo. A professora Magdala quer mostrar alguma coisa para nós aqui. Pode falar. Som. Tá ouvindo agora? Ok. Eu acho que é o meu fone de ouvido. Tá muito boa, né, a discussão, e eu acho que trazendo um pouco dessa ansiedade aí da Débora, um dos caminhos é começar um trabalho já multidisciplinar, né? A gente tem trabalho junto com o pessoal da fisioterapia, inclusive eles montaram aplicativos, já publicaram nas lojas e tudo, e durante a pandemia, essa questão dessas orientações remotas, do acompanhamento, do telemonitoramento do paciente pode ser e deve ser um recurso continuamente utilizado pelas diversas áreas. Então, eu trouxe aqui só, porque vocês estavam falando e estava me lembrando que essa dinâmica transversal ela é muito interessante e você trabalhar com grupos temáticos e de áreas, de alunos com origens de cursos distintos, enriquece muito e desperta muito. Porque num primeiro momento você não vai ter, talvez, um volume de alunos tão interessados e você vai ter que vencer a barreira da mudança, né, do currículo do curso, que isso realmente demora, leva tempo. Então, o caminho tem sido, eu não sei se infelizmente, mas tem sido as disciplinas eletivas, né? E principalmente agora com essa nova resolução do 10% de carga horária de extensão para os cursos de graduação. Então, no caso da gente em medicina, imagine aí, são 800 horas que esses alunos precisam ter de práticas extensionistas. Então, você tem como abordar isso em diversos momentos do curso. O que a gente fez aqui, sabe? A gente criou essa disciplina, se vocês terem ideia, em 97, né? Já faz um tempinho. E a gente sempre trabalhou com alguns eixos temáticos para despertar no aluno esse interesse, e a partir dessa introdução conceitual, de apontar caminhos, a gente vai aprofundando essas temáticas em projetos de extensão, ou projetos de iniciação científica, ou projetos em parceria aí com empresas, ou projetos financiados por órgãos de fomento, em cada uma dessas áreas. Então, a gente, de uma maneira geral, trabalha trazendo para eles essa importância da questão do dado, né, de como a gente tem e como a gente consegue informação de qualidade nos sistemas. Isso aí perpassa todas as áreas de conhecimento, não só a área médica. Depois a gente trabalha na parte de como isso se estrutura em termos de sistema de informação, e aí depois a gente dá uma funilada para a questão do registro do prontuário do paciente em si, os desafios que se envolvem, e aí passando por algumas temáticas, que são temáticas, no caso da área médica, muito sensíveis, como é o caso das imagens médicas. Então, a gente trouxe essa temática. A temática da inteligência artificial, ela sempre foi presente, mesmo lá atrás, só que antes, né, Renato, a gente chamava de sistema de apoio à decisão, né? A gente usava... exato. Assim, os nomes vão só mudando, né, gente? Na realidade, são as diversas áreas da ciência da computação, do sistema de informação, engenharia da computação, que a gente aplica, né? Então, a gente trabalhava muito na época com sistema de apoio à decisão, utilizando a inteligência e as técnicas da inteligência artificial para trazer esse apoio à decisão clínica, né? Para que os alunos percebessem a importância de ter um dado bem coletado, bem trabalhado, para a gente poder gerar informação e principalmente produzir conhecimento
a partir dessas bases. Então, e aí a parte de telesaúde, né, também sempre esteve presente. A gente criou os primeiros sites aqui em Pernambuco na questão da coletânea de instituições de saúde que existiam no estado, que tinham presença na internet, né, na década de 90. E a partir daí a gente começou a fazer alguns trabalhos, e Sabatini lembra muito disso, porque assim, eu aprendi muito com ele, né, a questão do hospital virtual, né, na época da USP. Então, a telesaúde, ela sempre foi pautada dentro da disciplina da gente desde 97, né? Claro que ao longo dos anos isso vem mudando, mas se vocês perceberem, a gente vai ter em alguns momentos uma coisa que vai estar mais forte, que vai estar mais, vamos dizer assim, sendo debatida, né, no grande público, porque agora chegou no grande público, né, com a pandemia, a gente começou a ter a sociedade falando, por exemplo, de telemedicina, querendo telemedicina, né, que era um grande sonho. A gente, aqui no Núcleo de Telesaúde, que eu coordeno, a gente está fazendo 20 anos. Era muito difícil no começo, né, fazer com que os profissionais fizessem telesaúde, né, segundo a opinião médica, discussão clínica, etc. E de repente a gente precisou de uma pandemia para que as pessoas conseguissem enxergar que era possível, que era viável e que principalmente é necessário, e em muitas situações a única forma de comunicação com o paciente. E essa questão das tendências de inovação, ela também vem mudando, o conteúdo ele vem mudando, o que a gente aborda, mas ele está sempre presente, né? A gente tem sempre novas tecnologias que estão surgindo, novas abordagens, e a questão dos aspectos éticos e legais, eles permeiam todos esses eixos, né? E sempre Renato teve essa atenção com a gente, esse carinho de fazer o debate na área acho que na maioria dos semestres, Renato fez essa contribuição aí de discutir questões éticas e legais, e a gente sempre deixava isso para o final, porque no final, depois dele ter passado por toda essa trajetória de formação, ele consegue talvez perceber melhor os riscos e benefícios daquelas tecnologias e entender os limites disso aí, os limites que essas tecnologias também nos impõem, né, em benefício sempre do paciente. Então, isso é muito legal. E aí, o que aconteceu, tá? O fato da gente ter aqui, a gente trabalha nas discussões de casos e apresentações nos diversas temáticas. Então, em função do perfil dos alunos que a gente tem, a gente pode estar fazendo estudos de caso. A gente pegou um caso de um paciente e foi muito legal, porque a gente pede para os alunos montarem, e a gente montou um caso que ele percorre a rede toda, né? Aquele paciente que complica em tudo. E aí, a partir daí, a gente vai tocando em alguns aspectos e veja como foi interessante. Eu queria até falar isso para o Luiz Roberto e para o Renato. A gente trouxe, acho que nesse último ano, o pessoal da gestão da informação. E, gente, eles trouxeram contribuições fantásticas na discussão com os alunos da área médica e da área de engenharia e de computação, né? Percepções bem diferentes da experiência do usuário. Então, são várias temáticas, tá? A gente também usa, né, um ambiente virtual, eu coloquei já aí para vocês, e usa uma plataforma de mercado, que é parceira nossa, que é a TI Saúde, como plataforma experimental para o aprendizado dessas diversas áreas aí de dados, de prontuário, de telemedicina, de inteligência, etc. E fazendo sempre esse ensino híbrido, né? Quando a gente fala híbrido, é porque hoje não tem como a gente dissociar mais as práticas presenciais, remotas, né, digitais, né, em casa, com esses trabalhos que são complementares. Então, eu acho que você ter essa presença física, ela é importante em determinados momentos, mas é muito importante o aluno ele conseguir fazer sua trilha de aprendizado em função de suas descobertas, né? Então, os conteúdos nas plataformas digitais, eles são muito importantes, mas a gente sempre tem os momentos de interação, de comunicação, de discussão em sala de aula, sempre invertendo um pouco, né? O pessoal fala muito de sala de aula invertida, mas assim, de todo jeito, trazendo o aluno para o centro da discussão, porque muitas vezes fica só a gente lá falando, aquilo não existe mais, né? O papel do professor hoje é outro. Então, eu acho que todas essas áreas, elas têm caminhos, nem sempre elas devem começar da mesma forma. Eu acho que o que Renato colocou aí é muito importante, né? Cada universidade e cada curso tem um nível de maturidade.
A gente está com uma aluna agora de doutorado, fazendo doutorado na Fiocruz, estudando justamente a incorporação da educação em saúde digital nos cursos de medicina especificamente. Mas eu ainda não tenho nenhum resultado concreto para trazer para vocês. Mas o que eu falo é que a gente precisa fazer esses levantamentos. Eu achei fantástica aí a ideia, acho que foi professora, não me lembro, mas eu acho que foi Marta, né, que trouxe a ideia da gente fazer essa coletânea de experiências. Nós temos muitas universidades hoje trabalhando, e nós temos aí as associações, né, as BIs, né, a BTMS e algumas outras, provavelmente a Educação Médica, né, a Associação Brasileira de Educação Médica, discutindo como é que isso pode ser inserido. Então, a gente vai ter que entender quais são as competências, as habilidades que esses alunos precisam desenvolver para que a gente realmente tenha, hoje, uma formação de um aluno preparado para esse mercado digital, que é o que está aí acontecendo. Eu acho que era isso, só que eu queria complementar. Eu acho que já está bem tarde, né, da noite, né, Luiz? Então, poderia Já passar estamos horas. quase no final, mas essa sua complementação foi excelente. Porque eu acho o seguinte, Magdala, quando a gente começou, essa questão da infraestrutura era cara, difícil de conseguir, né? Eu me lembro quando eu consegui o meu primeiro laboratório de microcomputadores, foi uma alegria, né? Eram 8 computadores da Itautec, em 1984. Então, hoje em dia, os custos dessa estrutura já não são mais obstáculo. Eu acho que você tem que ter uma estrutura de suporte para isso, que às vezes é muito mais difícil conseguir, porque não tem verba, às vezes, né? O professor Luiz Roberto, você, eu, sempre vimos que conseguir equipamento é fácil. Depois você manter isso, operar, etc., você tem que ter um influxo permanente de dinheiro, né, para pagar essa meninada. Luiz Roberto quer falar. Não, nós estamos aqui nos aproximando aqui dos 90 minutos, né, de prática. Foi muito boa a contribuição da Magdala agora no final. E o que eu queria aqui, se vocês concordarem, era que a gente assim, tivesse aqui um bate-bolazinho bem rápido, mas bem rápido mesmo, a respeito de como é que nós vamos fazer esse levantamento das instituições que estão trabalhando com educação em saúde digital, principalmente as que estão com foco nas graduações da área da saúde, né? Professor, vamos usar um Google, um formulário no Google? Como é que a gente faz isso? Porque tem 1000 maneiras da gente fazer isso, né? E como a gente vai divulgar, como a gente vai, enfim, né? A professora Marta Menezes aí pediu para falar. Peraí, a Magdala, ela me falou que ela tem uma orientada, Carol com K, que está fazendo uma tese, fazendo um levantamento desse tipo, não é isso, Magdala? Ela está fazendo. Está ouvindo agora? Sim. Eu vou ter que comprar outro fone, tá? Ela está fazendo, né, um trabalho, né? Está qualificando agora, então ainda tem uma estradinha. Eu sei que a Unifesp fez, né, professor Ivan, fizeram um levantamento também na questão da pós-graduação. A SBI estava fazendo um trabalho também nessa linha. E o grupo que estava trabalhando na estratégia de saúde digital do Brasil também. Eu acho que a gente tem que procurar as pessoas chaves, né, nessas áreas e fazer um pequeno grupo para a gente poder discutir isso, porque a gente tem que chegar, né, com uma proposta de alinhamento entre os cursos, mas a gente tem uma batalha aí, que é uma batalha muito, muito difícil, que é fazer a mudança no PPC, né, nesses programas, né, de conteúdo dos cursos. Isso passa por todo um trâmite burocrático que não é trivial. E aí, assim, cada instituição tem uma dinâmica, tem um nível de maturidade diferente e, às vezes, isso pode levar muito tempo. Vocês veem que a gente está aqui há quantos anos, né? Quase 30 anos e a gente conseguiu avançar, a gente colocou a disciplina eletiva como a isca, né? A gente colocou a isca e a gente conseguiu fazer algumas pequenas inserções nos componentes obrigatórios. Então, a gente tem uma inserção no componente de radioimaginologia, a gente tem uma inserção no componente de semiologia, a gente tem uma pequena inserção no componente, porque eu não falei desses outros, mas são pequenas inserções, vamos dizer assim, são pílulas que já estão no componente obrigatório, certo? Mas, assim, a gente precisa trabalhar muito bem isso,
pensando na realidade dos diferentes cursos, porque não é só medicina. Medicina já é um mundo por si só, mas a gente está falando de 13, né? 13 cursos da área de saúde e que precisam também amadurecer mais no sentido da incorporação das práticas, né, digitais. Magdala, na época que eu tentei estudar um pouquinho isso, quando você fez sua sabatina, na época que eu tentei estudar isso para fazer meu TCC, havia dificuldade, inclusive, de saber quanto. Professora Marta, quer falar? Pode entrar. Caiu todo mundo aí. Não, eu não caí, eu estou aqui. Estou ouvindo. Não, o que eu ia falar é o seguinte, é que com o chamamento de para uma revista ou um projeto, se isso tiver uma base institucional, facilita as escolas participarem. Ou seja, não adianta só fazer pesquisa nas escolas, que é uma coisa interessante, mas é fazer com que as pessoas tenham protagonismo de colocar o que estão fazendo. Então, se você faz uma chamada para uma revista, nem que seja um resumo expandido, ou entre em contato com a Associação Brasileira de Educação Médica, né, que também tem uma possibilidade de capilarizar isso pelas escolas que são associadas, isso pode ser um fator facilitador também grande, né? Além de poder ver junto à RNP algum edital, alguma coisa que chame as pessoas para poderem realmente, voluntariamente se apresentarem e não fazer uma busca ativa somente mediante pesquisa, né? Que faça as pessoas sentirem que tem um protagonismo, que vão ter uma situação de poder apresentar sua experiência, as pessoas vão ler, vão trocar, e realmente é muito interessante. E usar a instituição para isso, a BEM, eu acho que pode ser procurada, a RNP, a SBIS e as instituições afins, né? Para a gente ter essa definição de como fazer, que ideias poderiam ser vindas aí. São apenas algumas ideias para a gente considerar. Identificar essas instituições afins, eu acho que é uma coisa crucial, né? Por exemplo, por que a gente não começa discutindo que instituições seriam essas, além das que hoje já... Porque, por exemplo, tem uma outra lacuna que eu não mencionei, até com certo receio de tocar nesse ponto, mas, por exemplo, ainda hoje, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, não conversam, né, Magdala? Né, professor Sabatini? Até hoje, olha, eu fiz a proposta da gente oferecer. Eu acho que cortou de novo. Estão me ouvindo? Cortou mesmo. Gente, me desculpe, mas eu vou precisar sair mesmo, porque eu estou num local aqui que vai ser fechado, senão eu vou ficar trancada, tá? Então, um grande abraço a vocês e depois depois me dê um feedback. Aí, um abraço a todos. Boa noite. Um abraço para você também. Bom, pessoal, a gente já ultrapassou o nosso horário, né? Vocês vão receber, quem se cadastrou ou mandou e-mail para o professor Luiz Roberto, nós vamos mandar para vocês onde está a lista de todas as palestras, todas as 57 palestras anteriores que o Grupo SIG organizou e que estão gravadas, tá? Nós estamos reorganizando elas, mas vocês vão ter acesso a todos também. E a programação de 2023 está sendo feita por mim, pelo professor Luiz Roberto, e aí a gente vai colocar naquele cadastro onde vocês entraram, evidentemente, em 2022, né? Você deve ter percebido, né? A gente vai colocar a programação lá para vocês dizerem qual que é o interesse de vocês. Eu acho que, como tem mais, Luiz Roberto, como tem mais centros que dão cursos na área de graduação, nós temos que fazer ainda mais umas 2, 3 rodadas desse seminário aqui, e você levar adiante aí, você editor-chefe da Redit, né, levar adiante aí uma chamada de trabalhos de todo mundo que participar aqui da rodada, e outros também possam contribuir por escrito com a descrição dos seus projetos, tá? Então, agradeço especialmente a presença de todos, especialmente aqueles que contribuíram, como a Marta Menezes, e a presença de vários colegas aqui da Escola Baiana. Muito obrigado pela presença e pelo prestígio. A doutora Alexandra, que é coordenadora do curso de pós-graduação
de telemedicina e telesaúde da UERJ, ela, infelizmente, ela ia participar, mas, infelizmente, ela teve um outro compromisso e acabou não podendo entrar, tá? Mas, no futuro, ela vai participar, sim, porque lá na medicina da UERJ, eles têm a disciplina de informática e medicina. Então, a gente convidou ela para falar também, tá certo? Então, boa noite, um grande abraço a todos, obrigado pela presença. Chegamos aqui num pico de 35 pessoas e o próximo será na última quarta-feira de maio, tá? Teremos a nossa próxima apresentação, possivelmente uma nova rodada com novos participantes de troca de experiências em ensino de informática em saúde na graduação, em saúde digital. Ok. Também agradeço a participação de todos. Desculpe aí que a minha internet hoje está me derrubando mais do que deixando de falar, mas vamos em frente. A gravação, já confirmei, ela foi feita direitinho e depois a gente pode repassar isso para todas as pessoas. Muito obrigado, boa noite, bom final de mês. Bom, pessoal, até a próxima. Obrigado, professor.